Olá, turma, vamos trabalhar hoje dentro da parte de programação SQL alguns tópicos de consultas avançadas. Você já deve ter visto nos conteúdos das disciplinas anteriores as consultas mais básicas, né? Então vamos tratar nesse momento aqui de consultas com algum grau maior de elaboração, né? São alguns comandos adicionais que existe no comando de consultas do SQL, tá? Dentre esses comandos adicionais, a gente pode colocar e listar filtragens, ordenações, obter valores distintos, valores nulos, fazer consulta considerando o intervalo de busca, fazer comparações parciais, listar expressões, tá? Fazer junções entre tabelas, fazer consultas com persistência do resultado, né? Análise de pertinência de um elemento dentro de um conjunto, fazer agregações, fazer filtragens em agregações e subconsultas. Então, esses tópicos são tópicos que acrescentam às consultas básicas de Select, né, algumas opções que vocês vão poder utilizar. Tá? Para a gente poder validar esses comandos, para a gente poder testar esses comandos, vamos criar aqui um banco de dados de teste, tá? Um banco de dados aí com 6 tabelas, tá? Aqui no material nós temos os comandos de criação desse banco de dados, tá? Então esse banco de dados basicamente trata de uma imobiliária, onde você tem um cadastro de imóveis, certo? Você tem um cadastro de imóveis que estão agrupados, organizados por bairro, e cada bairro pertence a uma zona, né? Por sua vez, esses imóveis podem ser vendidos e ficar persistido aqui na tabela de venda, e, e cada venda está relacionada a um corretor que realizou a venda e ao cliente que adquiriu o imóvel. Muito bem, então temos aqui alguns comandos de criação, né? Os comandos de criação do banco de dados. E em seguida, né, os comandos de popular o banco de dados. Então esses três slides aqui, 4, 5 e 6, apresentam os comandos para criar o banco de dados. E aqui alguns comandos para popular, os comandos de popular o banco de dados, né? Então estou cadastrando aqui algumas zonas, cadastrando alguns bairros, cadastrando alguns clientes e cadastrando alguns imóveis, cadastrando corretores e vendas, tá? Muito bem, com esse banco de dados criado, nós vamos conseguir testar diversas opções avançadas disponíveis dentro da linguagem SQL para fazer consultas, né? Aqui do meu lado esquerdo, no SQL Manager, eu já rodei aqueles comandos de criar o banco de dados, populei o banco de dados, então criei aqui esse banco de dados imobiliária com as tabelas a que eu já fiz referência, tá? E aí a gente vai iniciar agora a apresentação dos comandos, né? Iniciando aqui pela parte de filtragem. Filtragem já é uma opção que normalmente é apresentada quando você apresenta o comando select, né, um comando de consulta da linguagem SQL. Então, alguns desses tópicos aqui vão entrar aqui mais para uma revisão, tá? A cláusula where, que é a cláusula de filtragem, especifica um critério de pesquisa que vai determinar quais linhas serão retornadas pela consulta. Então, no caso aqui, a consulta que eu estou montando como exemplo, vai apresentar todas as informações dos bairros da zona de código 2. Tá? Então fiz aqui um select asterisco from bairro where código zona igual a 2. Tá? Então,
Se eu pegar aqui e rodar esse comando, vou copiar ele aqui para o gerenciador e vou executar. Então ele pegou aqui, ó, todos os bairros da zona 2. Se eu executar só o cadastro de bairro, eu vou obter aqui e observar que o cadastro de bairro tem 5 bairros, né? E quando você filtra, ele mostra só os bairros que obedeçam a esse critério de filtragem, tá? Então, o primeiro tópico aqui, filtragem, tá? É a cláusula where do comando select. Segunda opção aqui, segunda cláusula, seria o order by, né? Que também é bastante, digamos assim, básico, né? Normalmente apresentado junto com o comando select. Então, aqui o problema, o exemplo colocado é apresentar todas as informações dos clientes ordenado pelo nome do cliente. Então, quando você coloca order by, você informa qual é a coluna que você quer ordenar, tá? Nesse caso aqui, a ordenação pelo nome do cliente. Copiei aqui para o SQL Manager para poder executar. Tá? Então, executei e ele mostra aqui todo o cadastro de cliente que nós inserimos, tá? E observa aqui que ele está em ordem alfabética por nome de cliente, tá? Perceba que os códigos aqui estão entrelaçados, né? A numeração, mas que os nomes estão ordenados. Então, isso aqui é a cláusula order by. Vamos para o seguinte. Valores distintos, né? Muitas vezes você quer perceber valores que tem na coluna, quais são os valores diferentes, né, distintos, que tem em uma determinada informação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, se eu observar aqui o cadastro de cliente, eu tenho 42 clientes, né? E eu vou fazer aqui um select, que vai mostrar a data de nascimento dos clientes, ordenado pela data de nascimento, mas fiz um select distinct. Então, se tiver 2 clientes com data de nascimento igual, ele vai aparecer apenas uma linha, tá? De resultado. Opa, peraí que eu vou voltar aqui para o local correto. Então, select distinct nascimento from cliente. Então, eu percebi aqui, ó, que tem 38 linhas de resultado. Então, existiam quatro linhas, digamos assim, 4 clientes que têm datas similares a outros 4, né? De forma que caiu de 42 linhas para 38. Se eu tirar o distinct, eu vou conseguir encontrar as datas repetidas, né, que foram retiradas da consulta. Então, perceba aqui logo a primeira, 5 de janeiro de 1959, é uma data que está repetida, tem mais de um cliente com essa data de nascimento, né? E assim por diante, deve ter mais 4 situações onde a data de nascimento do cliente é igual, tá? Então, o Select Distinct obtém os valores distintos, né, os valores diferentes de uma consulta. Valores nulos, né? Valores nulos, null ou valores não nulos, not null, permite filtrar a consulta apresentando resultados que tem um campo nulo ou não, tá? Então, se eu por acaso tivesse algum cliente aqui sem informação de data de nascimento, eu conseguiria obter essa informação. Então, eu vou verificar se existe aqui algum cliente cuja data de nascimento não foi informada. Então, eu percebo que não tem ninguém. Tá? Se eu colocar aqui o not, eu vou perceber que veio todo mundo, né? Então, todo mundo, todos os 42 têm datas de nascimento cadastradas, tá? Intervalo de busca, né? A cláusula between permite definir o intervalo de busca para
você filtrar alguma informação, tá? Então ele é equivalente ao maior ou igual e menor ou igual, né? Ao mesmo tempo. Você usando maior ou igual e menor ou igual é equivalente a usar o between, tá? Então o problema exemplo aqui é apresentar os imóveis com área construída entre 180 e 200 metros quadrados. Então select asterisco for imóvel where data área construída between 180 e 200. Então ele vai fazer um maior ou igual a 180, menor ou igual a 200. Tá? Listou aqui os imóveis que estão com a área construída compreendida entre 180 e 200. Tá? Então, cláusula between. Comparação parcial. Comparação parcial, a cláusula like, permite que você faça uma busca numa informação por um conteúdo que esteja parcialmente inserido dentro do conteúdo de busca, parcialmente inserido dentro do conteúdo do campo, né? Então aqui nesse caso, eu estou procurando a palavra casa dentro do campo imóvel da tabela de imóveis, tá? O porcento identifica se eu colocar aqui o porcento só na frente, ele vai procurar palavras terminando com a palavra casa. Se eu colocar o porcento só no final, ele vai procurar conteúdos iniciando pela palavra casa. Se você colocar o porcento nos dois, ele procura a palavra casa em qualquer lugar da descrição. Então aqui, ó, casa de praia, casa de campo. Se eu tirar aqui esse porcento aqui, ele vai procurar imóveis terminando com a palavra casa. Aí, no caso, não vai encontrar. Muito bem, então comparação parcial é cláusula like. Vamos seguindo aqui o material. Expressões, né? A linguagem SQL permite que você crie uma expressão que vai fazer um cálculo qualquer, né? ou uma concatenação de informações. E eu posso agregar, eu posso atribuir a essa expressão um nome de campo, um nome resultado de campo. No caso aqui eu tô o exemplo aqui me pede para apresentar a descrição dos imóveis, o preço e a área construída e o custo por metro quadrado. Então esse custo por metro quadrado ele não está informado na tabela, tá? Não tem campo de custo por metro quadrado da tabela, eu tenho que pegar o preço de venda e dividir pela área construída. Então isso aqui é uma expressão. E eu posso colocar um nome para essa expressão. E eu usei aqui o nome custo. Tá? E esse nome custo eu posso usar como cláusula aqui de ordenação. Tá? Então eu usei aqui a ordenação, que está solicitada aqui pelo custo, de forma decrescente. Tá? Quando você não coloca aqui o tipo da ordenação, ele faz a ordenação ascendente. Quando você quer uma ordenação decrescente, você usa a cláusula desc aqui dentro do order by. Vamos copiar aqui o comando e executar. Então ele listou aqui os imóveis, o preço, a área construída. Tá? Se eu pegar aqui o campo a tabela de imóveis, eu vou perceber que não existe o custo do imóvel, o que existe é a área construída e o preço de venda, e aqui eu fiz a expressão de preço de venda dividido por área construída. Tá? Então, expressões aqui, qualquer expressão aritmética ou outra concatenação, etc., que possa ser colocada aqui no select. Junções. Junções servem para você juntar em uma consulta dados de duas ou mais tabelas, né?
o problema exemplo aqui que é colocado, é apresentar o nome das zonas da cidade e de seus bairros. Se eu observar aqui na estrutura do banco de dados, eu tenho uma tabela de bairro. O bairro identifica a que zona o bairro pertence e tem um cadastro de zona. Tá? Então essa consulta aqui me solicita que eu apresente o nome da zona e o nome do bairro. Tá? O nome da zona com seus bairros associados. Então, para eu juntar duas tabelas, eu vou usar o Select from Zona e vou usar o Join. Né? O Join identifica a junção. Então, eu quero juntar a tabela de zona com a tabela de bairro. Então, Join bairro. E o ON identifica qual é o campo de relacionamento entre a tabela de bairro e a tabela de zona. Então, se eu observar aqui, a tabela de bairro tem código zona, que referencia aqui a zona código zona. Né? Vou rodar aqui o comando, tá? E ele vai mostrar aqui as zonas cadastradas e os bairros associados, tá? Então o join identifica a relação entre as duas tabelas, tá? Aqui eu posso listar informações de qualquer uma das duas tabelas, tá? Lembrando que quando você faz o join, você normalmente precisa, né, informar a que tabela aquela informação que você quer ver pertence. Então, eu quero pegar a zona da tabela zona e bairro da tabela bairro. Tá? Então, estou pegando esse campo aqui e esse campo aqui para ser mostrado. Juntei as duas tabelas em uma consulta só. Então, junções. Né? E esse join, na realidade, ele tem vários tipos de join. Tem várias junções, tipos de junções que eu posso fazer. Eu tenho 4 tipos de junções: o inner join, o left join, right join e full join. Né? O inner join ele mostra apenas os registros com relacionamento entre as duas tabelas. Né? Essa é a opção padrão. Então, quando eu rodei aqui, ele mostrou as zonas e mostrou os bairros. Mas nas zonas, ele mostrou apenas as zonas que tem bairro. Né? Se eu fizer uma consulta aqui só de zona, eu vou perceber que existem outras zonas, né? Que tem aqui no resultado aqui do join, só apresenta centro, leste e sul. Mas eu executando aqui as zonas, eu percebo que existem outras duas zonas, né? Centro, norte e sul, leste e oeste não tem bairro cadastrado. Aliás, leste tem bairro cadastrado, não tem oeste. Melhor assim. Sul tem bairro cadastrado, norte não tem, oeste não tem. Tá? Então eu percebo que o join aqui, o join que ele rodou aqui foi o inner join, ele mostra só os dados que tem relacionamento. Se você coloca aqui o left join, ele vai incluir no resultado todos os registros da tabela esquerda do relacionamento. Né? Então, quem é que está à esquerda do join aqui é a tabela zona. Então, se eu colocar aqui um left join, aí ele vai mostrar todas as zonas. Tá? Então, eu percebo que agora apareceu a zona norte e a zona oeste, né? Porque eu usei o left join. Se eu colocar o right join, ele vai mostrar todos os registros da tabela à direita. Tá? Então ele mostraria todos os bairros. Tá? Mostraria todos os bairros. Caso exista bairro sem código de zona lançado. Tá? No nosso caso aqui, todos os bairros têm código de zona, mas eu posso ter como o código de zona permite nulo, se eu tiver um bairro com código de zona nulo, ele no right join apareceria. E o full join mostra todos os registros da zona e todos os registros da tabela bairro, né? Todos ele junta aqui o left e o right e mostra todos os registros. Tá? Então aqui já foi o left join, nós já rodamos, tá?
E com isso aí a gente fecha aqui a parte de join, né? Vamos seguindo aqui o material. Tá, aqui já está pedindo para você inserir um bairro com um nulo. Vamos aproveitar, vamos inserir aqui e mostrar o right join. Então tem aqui agora o bairro Petrópolis. Então eu tanto tenho agora zona sem bairro, como eu tenho um bairro sem zona, né? Esse bairro Petrópolis aqui não tem zona definida. Com isso, se eu usar o right join, eu vou ter vai apresentar todos os bairros. Tá? Apareceu Petrópolis aqui, ó, zona sul, certo? E o full join que vai apresentar tanto todas as zonas como todos os bairros, né? Todos os bairros como todas as zonas. Tá? E os que tem relacionamento. Tá? Então aí fecha essa parte de junção. Tá? São os 4 tipos de junções que existem na linguagem SQL.